Jim Rickards é um grande gestor de fundos de investimento e já trabalhou como conselheiro para assuntos econômicos do Pentágono, da Casa Branca e da CIA. Ele também é o autor do best-seller O Caminho para a Ruína, e ele acredita que estamos a um passo do colapso do nosso sistema monetário atual. E é exatamente sobre isso que ele escreve em seu livro, A Febre do Ouro. E é sobre esse livro que falaremos a respeito no vídeo de hoje. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre o livro A Febre do Ouro. Antes de iniciar, peço a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Inimigos do ouro são rápidos ao desacreditá-lo como apenas um metal brilhante ou como uma pilha de pedras, como se ele não tivesse nenhum atrativo. Nesse contexto, o autor inicia seu livro argumentando a favor do ouro e refutando 6 argumentos bastante utilizados pelos críticos do metal amarelo. Dentre eles, podemos destacar 2. Não há ouro suficiente para sustentar o comércio e o mercado financeiro. Essa é uma das falácias mais utilizadas pelos críticos do ouro, e ela não faz qualquer sentido. Atualmente, o mundo tem cerca de 180 mil toneladas métricas de ouro. Esse ouro pode sustentar qualquer quantidade de comércio e mercado financeiro em um padrão ouro, desde que seu preço seja determinado pelo cálculo da relação entre o ouro físico e a oferta de moeda existente. Obviamente, não seria possível estabelecer um padrão ouro dos mesmos moldes de antigamente, com o ouro sendo atrelado ao sistema monetário apenas a $35 a onça. Isso seria impraticável. Mas o fato é que sempre haverá ouro suficiente para um padrão ouro, contanto que você especifique um preço estável e não deflacionário para ele. A oferta de ouro não cresce na mesma velocidade que o resto do mundo. Esse é outro boato que revela uma falta de entendimento sobre como um padrão ouro funciona. Um crítico que defende esse argumento não consegue distinguir entre ações de ouro oficial e a quantidade total de ouro. Como disse anteriormente, o mundo hoje possui 180 mil toneladas de ouro, mas somente 35 mil toneladas pertencem ao chamado ouro oficial, que é o ouro pertencente aos bancos centrais. Caso os bancos centrais achassem necessário aumentar a oferta de ouro para sustentar uma expansão monetária, tudo o que deveria fazer é imprimir dinheiro e comprar ouro privado no mercado aberto. A extração de mais ouro não é uma necessidade. A oferta de ouro oficial, ou seja, o ouro pertencente aos bancos centrais, pode dobrar com a aquisição de ouro privado, caso seja necessário, e isso quase não afetaria o suprimento total de ouro no mundo. Nos capítulos seguintes, o autor nos mostra como o ouro, devido à sua escassez e demais propriedades, é o único elemento da tabela periódica que se encaixa perfeitamente no conceito de dinheiro. Porém, o status do ouro como dinheiro foi desacreditado continuamente desde que o sistema monetário internacional entrou em colapso e os Estados Unidos acabaram com a convertibilidade de dólares em ouro em 1971. Para ele, o colapso monetário em 1971 não deveria ter sido uma surpresa. O sistema monetário internacional entrou em colapso 3 vezes no século XX, em 1914, em 1939 e em 1971, e chegou muito perto de um colapso em 1998 e em 2008. Como o sistema monetário internacional de hoje é em grande parte baseado no dólar americano, um novo colapso será desencadeado por um colapso na confiança do dólar e em seu papel como reserva de valor. Pode ser surpreendente, mas colapsos assim acontecem aproximadamente a cada 30 anos. Com base na história monetária do século passado, provavelmente estamos no fim da vida útil do sistema monetário atual e rapidamente nos aproximamos de uma nova era. Colapsos monetários anteriores não significaram o fim do mundo. As pessoas não foram para as cavernas e começaram a comer enlatados. Um colapso monetário significou apenas que os grandes poderes financeiros e comerciais de uma época se sentaram e reescreveram as regras do jogo. Quando o próximo colapso surgir, haverá outra reunião como a de Gênova em 1922 e a de Bretton Woods em 1944. Investidores hoje precisam olhar para o futuro e se perguntar quais serão as novas regras do jogo. Com base nas respostas, eles podem decidir como construir seus portfólios para proteger seu patrimônio quando a próxima turbulência inevitável surgir. Para o autor, o ouro terá o seu retorno no sistema monetário mundial, pois quando você observa o que está acontecendo no mundo, fica claro que o mundo já está sob a sombra de um padrão ouro. Segundo o autor, já estamos vendo sinais. Não é apenas uma possibilidade no futuro distante. Bancos centrais ao redor do globo estão tentando adquirir ouro suficiente para que quando o colapso monetário chegar e o mundo tiver de reescrever o seu sistema monetário, esses países, principalmente a China, tenham o assento principal na mesa. Segundo o autor, no momento em que as nações se reunirem para formular esse novo acordo, os países que possuírem as maiores quantias em ouro terão maior poder de decisão. Nesse contexto, o FMI e o SDR terão um papel de extrema importância. Mas o que é um SDR ou DES? SDR ou DES é a moeda mundial criada pelo FMI.
Mas não é o tipo de moeda que você deixa na carteira. Você não pode ir até um caixa eletrônico e sacar notas de SDR. Mesmo assim, o SDR é dinheiro e desempenha um papel cada vez mais importante nas finanças globais conforme o poder do dólar diminui. A próxima vez que houver uma crise global de liquidez, ela será maior do que a capacidade de contenção do Fed e de outros bancos centrais. E é aí onde entrará o FMI com seu SDR. Em uma nova crise de liquidez, o mundo se voltará para o FMI e será socorrido pela emissão de SDRs. E não achem que o autor do livro está alucinando. Isso já aconteceu em pequena escala durante a crise de 2008, quando o FMI emitiu alguns bilhões de SDRs para fornecer liquidez ao sistema. Se isso irá funcionar ou não, aí já é outra história. Outro ponto levantado pelo autor é que os investidores do ouro devem entender que há um mercado de ouro físico e um mercado de ouro de papel. O mercado de ouro de papel consiste em diversos contratos. Contratos futuros, COMEX, ETFs, swaps, leasing, contratos a termo e o chamado ouro não alocado. Hoje percebe-se que mais e mais transações de ouro de papel são sustentadas por cada vez menos ouro físico. O mercado de ouro de papel pode facilmente ter 100 vezes o tamanho do mercado de ouro físico. Isso significa que de cada 100 pessoas que pensam ter ouro, 99 estão erradas. Apenas uma delas receberá o ouro físico quando o pânico começar. Dado esse cenário, o autor faz a seguinte pergunta: se há escassez de ouro físico, por que o preço do ouro esteve sob tanta pressão de baixa nos últimos anos? A resposta é que o preço do ouro vem sendo manipulado por grandes atores da economia mundial que vão desde governos até instituições financeiras poderosas como o Banco de Compensações Internacionais, o BIS. Mas quem estaria por trás dessas manipulações? Segundo o autor, há dois jogadores no mundo com um forte motivo para suprimir o preço do ouro, pelo menos no curto prazo. O primeiro são os Estados Unidos, porque eles não querem ver uma corrida ao ouro, pois isso poderia desestabilizar o atual sistema monetário que tem o dólar como moeda de reserva. E o segundo é a China, que quer continuar acumulando ouro a preços baixos. No curto prazo, é impossível vencer essa manipulação, mas no longo prazo você sempre vencerá, porque as manipulações são finitas. Em algum momento, os manipuladores ficam sem ouro físico, ou alguma mudança nas expectativas de inflação leva a um aumento de preços, que nem mesmo os governos podem controlar. A história mostra que as manipulações podem durar por muito tempo, mas sempre fracassam. O sistema monetário global caminha rumo ao precipício, mas é difícil encontrar uma boa análise do problema ou qualquer vontade de buscar soluções nesses meios. Estamos nos aproximando de um colapso do sistema monetário internacional, e apesar do descrédito dos formuladores de políticas e dos economistas, o ouro continuará a ser uma reserva de riqueza por excelência e será ainda mais importante nos próximos anos. Entender o ouro nos fornece a referência para entender o futuro do sistema monetário internacional. Caso você tenha interesse, o link do livro estará na descrição e nos comentários. Gostou do conteúdo? Então deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em respondê-lo. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.